De volta com o Jornal do Estado para falar que 3 pessoas foram presas hoje em uma operação do Ministério Público Estadual. Essas pessoas são suspeitas de exercer a medicina ilegalmente em Alagoas. Seriam médicos formados na Bolívia e no Paraguai. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Adson Correia. Oi, Adson, boa noite para você. Boa noite, Italine. Pois é, 3 médicos foram presos nessa operação logo mais cedo pelo Ministério Público. Essa investigação iniciou pela promotoria da cidade de Major Isidoro, que fica localizada no sertão de Alagoas. 2 médicos teriam formação na Bolívia e no Paraguai, como você falou aí. E estariam exercendo a profissão irregularmente no Brasil porque não participou da revalidação, que é preciso fazer esse exame para ter autorização do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Alagoas, como por exemplo. Para falar sobre o assunto, eu converso com o presidente do CREMAL Alagoas. Boa noite, nós estamos ao vivo para o Jornal do Estado. Agora, o que o Conselho vai fazer diante essa prisão desses médicos exercendo ilegalmente aqui a profissão? 2 deles, na verdade. É preciso que eles tenham primeira coisa, né? Inscrição no conselho. Quem não tem inscrição no conselho, para nosso ver, não é médico. Então eles vão responder perante a justiça, está aí o Ministério Público e a justiça. Se porventura, aqueles que tiverem inscrição no conselho e participaram de alguma forma dessa ação, ao permitir, ao facilitar de que médico formado no exterior irregular, eles responderão perante o Conselho de Medicina através dos procedimentos de sindicância e processo que acontecerá subsequentemente. Com relação a um dos médicos que seria irmão de um que se formou no exterior, que estaria emprestando a documentação dele e do pai para que eles pudessem realizar esse trabalho de medicina aqui no estado de Alagoas. Punição, qual seria? O fato de ser irmão não é a questão. A gente tem que apurar isso com absoluta isenção nos aspectos de parentesco. Mas encontrando essa veracidade, se confirmando essa veracidade, a punição aplicada de um conselho não tem uma vinculação, como o Código Penal, quando o criminoso está lá já expresso, dizendo qual é a pena que ele vai ter de cumprir, por exemplo, assassinato de 6 a 30 anos, dependendo dos atenuantes. Mas a gente aplica os aspectos da atenuação e vamos evitar. A penalidade do Conselho vão desde uma advertência confidencial até a cassação do exercício da profissão. Neste caso, essa cassação tem que ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina. Isso quer dizer que mesmo que aquele que tenha sido apenado nesse indicador, ele terá que ser julgado novamente no Conselho Federal de Medicina, mesmo que não recorra, né? E isso é feito para garantir a absoluta isenção de um julgamento numa pena que é capital. Quer dizer, um médico excluído do quadro do exercício da medicina, ele não vai mais exercer medicina em canto nenhum. Até nós vivemos essa situação agora com aquele médico do Rio de Janeiro que fez aquele procedimento em casa, né? Então, e que já foi cassado. Muito obrigado por sua participação com a gente aqui. O Conselho continua investigando essa situação e até o momento, Italine, não chegou denúncia de pessoas que foram atendidas por esses médicos na cidade de Piaçabuçu e Major Isidoro aqui para o Conselho. Segue com você e o Jornal do Estado. Obrigada, Adson. Obrigada pelas informações. Olha, o descaso com a segurança nos ônibus usados no transporte escolar em todo o estado pode ser colocado em números. Segundo o Detran, apenas 18 ônibus estão cadastrados e autorizados para fazer esse tipo de serviço. Pneus carecas, para-brisa trincado, ferrugem. As condições dos ônibus escolares no maior complexo educacional de Alagoas, o CEPA, são precárias. A gente se pergunta como é que esses ônibus passaram por uma vistoria. Aí é que tá, dificilmente esses veículos aqui foram vistoriados, porque segundo o Detran, em todo o estado de Alagoas, que tem 102 cidades, apenas 18 ônibus estão cadastrados no Detran e autorizados para fazer o transporte escolar. E o mais assustador é que nenhum desses ônibus é daqui de Maceió. Cabe
os órgãos competentes, a exemplo das prefeituras, ao contratar uma empresa terceirizada de transporte escolar, verificar se esses motoristas eles são habilitados, se eles têm o curso, se eles já fizeram o curso, mas está no período da atualização. Cabe os pais também cobrarem. A situação dos motoristas também é preocupante. Muitos não têm nem habilitação. Na lista que nós solicitamos das prefeituras, o CPF é inválido. O CPF, quando nós vamos ver, ele não está ali habilitado para estar no comando desse veículo. Esse descaso gera vítimas fatais. Vera Lúcia, de 40 anos, morreu após ser atingida pela peça de um ônibus escolar na cidade de Flecheiras na semana passada. O Ministério Público Estadual deu um prazo de 10 dias para a Prefeitura apresentar os laudos das vistorias de todos os veículos que fazem transporte escolar na cidade. O coordenador do Fórum de Combate à Corrupção contou que foi criada uma normativa para a fiscalização do transporte escolar em Alagoas ser feita pelo Detran, mas que ainda está sendo colocada em prática. Para ele, os gestores devem ser punidos em casos de negligência. Vai depender de cada caso, mas isso, no mínimo, na melhor das hipóteses, pode configurar improbidade administrativa ou até crime, quando houver aí nesse caso que houve óbito. Pais de uma criança de apenas 12 anos estão desesperados. É que Jonathan Salazar dos Santos desapareceu ontem, no início da tarde, após sair da escola. Os pais haviam recebido reclamações da direção do colégio a respeito do comportamento do garoto e falaram ao menino desse comunicado no domingo e que iriam até a escola conversar com os professores no dia seguinte. Acredita-se que Jonathan ficou com medo do castigo. A família já foi ao Conselho Tutelar e à delegacia. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do garoto pode ligar para o 8758-6741 ou 8803-0165. E começou hoje a liberação do Fundo PIS/PASEP aos cotistas de todas as idades na Caixa Econômica Federal e também no Banco do Brasil. No entanto, algumas pessoas não conseguiram fazer o saque nesta terça-feira em Maceió. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, que afirmou que não há nenhum registro de erro da cota de liberação do PIS no estado e que algumas pessoas podem estar confundindo a liberação do abono do PIS, que ocorre anualmente para trabalhadores de um perfil específico, com a cota do PIS. Lembrando que tem direito ao Fundo PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre 1971 e 1988. O pagamento segue até o dia 28 de setembro e é preciso levar ao banco um documento de identificação ou o número do registro do PIS/PASEP. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente terça-feira e te espero amanhã às 7h15 da noite. Vamos juntos? Eu e você? Tchau, até amanhã.